Oi, Lute, tudo bom? Vocês sabem que o nosso discipulado aqui é uma mesa de Bíblia, né? Vocês podem, a qualquer momento, tem uma mãozinha aí na reunião, você levanta a mãozinha e aí você abre o seu microfone e pode perguntar o que você precisar perguntar, algum comentário que você queira fazer também, do que você já sabe, para complementar alguma coisa, vocês têm essa liberdade, tá bom? Não é apenas eu falando ou só o professor que estiver aqui falando. Vocês têm essa liberdade. É uma mesa mesmo, isso que é o discipulado, certo? Nós vamos começar esse semestre estudando os livros históricos. Letícia, eu tenho dúvida para entender a Bíblia, eu vou dar umas dicas para vocês também. E nós vamos nos encontrar todos os domingos, às 11 horas até meio-dia, uma horinha, para a gente aprender mais desses livros, né? A Bíblia são os pensamentos de Deus a nosso respeito. E é muito bom sabê-los, porque aí a gente consegue ter uma vida melhor, saber lutar as nossas guerras com mais sabedoria, viver a vida de uma maneira mais abundante, né? Mais feliz, em paz. A paz que o Senhor nos dá, né? Que está escrito. Então, sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre e vamos orar para a gente começar, amém? Senhor Jesus, nós queremos te convidar a esta aula. Na verdade, essa obra é do Senhor, essa aula é do Senhor, tudo é para que o teu nome seja reconhecido, exaltado, glorificado. Nós queremos entender os teus pensamentos para nós queremos saber o que está escrito, porque nós sabemos que existe alguém, o nosso inimigo, que não quer que a gente leia, ele não quer que a gente saiba o que está escrito aqui, porque ele sabe que se nós soubermos disso, ele não terá chance conosco. Da mesma maneira que o Senhor foi provado e tentado no deserto, e o Senhor venceu, falando o que estava escrito, o Senhor venceu, falando somente o que a lei dizia, e o diabo foi embora. E nós acreditamos, Senhor, que sabemos a lei, sabendo o que está escrito, ela nos protege, ela nos dá sucesso em nossa vida, e nós estamos aqui querendo aprender mais de Ti. Por isso que nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dá inteligência para entender o que está escrito, em nome de Jesus, que todas as pessoas que estão aqui, que tudo que for ouvido e dito possa cair em um lugar fértil em nossos corações, para que nós venhamos colocar em prática, porque está escrito que a fé sem obras é morta. Então, não adianta a gente escutar e não colocar em prática. Então, nos capacite para que amanhã a gente não esqueça os teus ensinamentos e que todos os dias nós venhamos praticá-los. Queremos abençoar também todas as famílias aqui, todas as pessoas que estão aqui presentes. E é isso, Senhor, nos dá clareza e que o Teu Espírito Santo venha operar isso dentro de nós, a Tua palavra, a Tua voz. Amém. Amém? Vamos lá, pessoal? Bom, esse segundo semestre, o primeiro semestre nós falamos de conduta cristã, né? Eu vou dar alguns recadinhos primeiro, antes da gente começar. Inicialmente, nós começamos apenas pelo Google Meet, né? E agora nós temos uma plataforma própria. Então, nós iremos disponibilizar o link nesta semana, até o final dessa semana, vamos colocar um vídeo no Instagram mostrando como se usa, como é que é. E lá estão todas as aulas do primeiro semestre, caso você queira relembrar, ou você que não viu, não teve essa oportunidade. As aulas foram incríveis, falando sobre conduta cristã, sobre perdão, sobre amor, os ensinamentos de Cristo, né? Sobre o ser cristão, sobre o ser discípulo. E nesse semestre nós vamos falar sobre os livros históricos, né? Começando com Josué. Nós temos uma nova equipe do Bible Immersion. Eu continuei do semestre passado. Nós temos o Daniel Amorim, que está aí, ó. Fala oi, Daniel. Ele é a área tecnológica do Bible, ele que faz toda a área de postagem, de plataformas, que disponibiliza para vocês os vídeos no YouTube, os áudios nos canais de podcasts, né? Então, Daniel veio para acrescentar nas nossas vidas. Glória a Deus pela sua vida, Daniel. A Natália também. Olha, Natália. Estão vendo a Natália aí? Bom dia, bom dia. A Nath também é uma nova professora do Bible Immersion.
Eu a conheci já há algum tempo. E ela sempre me mostrou que sempre está lendo a Bíblia, fazia lives no Instagram, explicando a Bíblia e alguns capítulos de um propósito que ela fez. E por ela sempre me mostrar isso, eu a convidei para estar conosco. Ela se interessou e eu falei, poxa, glória a Deus, venha para somar também. E ela está aqui conosco. E também nós temos o Silas. O Silas está trabalhando, está com a câmera desligada. Oi, galerinha, paz, tudo bom? Estou aqui no trabalho, mas estou aqui em QAP. O Silas também é novo professor do Bible Immersion. Ele está também na nossa igreja. Todos nós somos da Palavra de Vida da Sede, né? Você sabe que o Bible Immersion é uma collab do Dinas com o Ministério de Jovens do Eclesia. Nós somos da Palavra de Vida da Sede. Eu estou falando aqui porque nós colocamos o link no Instagram. Então, tem muitas pessoas que entram, às vezes, de outros estados, de outras igrejas, né? E é o mesmo reino, sabendo da Bíblia que nós cristãos acreditamos no mesmo livro, né? Então, que bom que nós podemos aprender juntos. Agora vamos começar. Temos muitas coisas para falar hoje. Bem? Bom, acompanhem aí o slide comigo. Passei demais. Pronto. Bom, a organização da Bíblia, né? A Bíblia foi organizada em grupos literários, para quem não sabe dessa informação. E ela foi organizada, tem 66 livros, e eu já dei uma aula sobre a Bíblia inteira, sobre como, não toda a Bíblia, nem uma hora, não, não existe isso, mas uma aula sobre a Bíblia, sobre como ela é organizada, a quantidade de livros, o que aconteceu, quando ela foi formada, como ela foi feita. Eu dei essa aula no semestre passado, e ela está disponível no YouTube, no Spotify, como aula A Bíblia, né? Para você saber como é. Se você tiver mais interesse, é só entrar na nossa plataforma que a gente vai colocar o link no YouTube, escrever Bible Immersion que você vai achar. Lá está escrito tudo, a cronologia da Bíblia e tudo mais. Mas eu trouxe só essa informação para a gente começar a estudar juntos. Então, a Bíblia foi organizada em grupos literários. Primeiro é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, profetas menores, os evangelhos, os históricos do Novo Testamento, que é apenas um livro, que é Atos dos Apóstolos, né? E as epístolas, ou as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, e também tem outras epístolas de João, de Judas, né? E nós vamos nos concentrar, como eu disse, nos livros históricos, que são esses aqui do lado. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, pois é, 9 livros. Como nós faremos isso? Inicialmente, nós dividimos 8 capítulos, assim, fizemos um livro, 3 aulas, um livro, mas eu achei que nós não precisávamos ter pressa, e sim conhecimentos ricos, certo? Então, Josué tem 24 capítulos, não tem como nós passarmos a riqueza desse livro em 3 aulas. Então, nós decidimos, né, aqui ir aos poucos, conhecendo cada parte do livro, cada capítulo, porque eu quero sair daqui sabendo Josué na ponta da língua, bem como vocês, né? A história em si, porque a palavra ela é nova todos os dias. Por quê? Porque nós não somos os mesmos todos os dias. Então, o que eu leio hoje, amanhã, quando eu leio, pode fazer uma coisa diferente que eu não tinha percebido antes. Porque nós mudamos, né? Nós evoluímos, e às vezes o que nós entendemos antes de ontem, nós lemos hoje e não tivemos o mesmo entendimento. Por isso que é sempre importante ler a Bíblia, por isso que não dá para parar de ler a Bíblia, porque é sempre novo. Então, nesses 9 livros, eu acredito que nós não acabaremos esse ano, né? Acredito que gastaremos aí um mês e meio para cada livro, dependendo do tamanho do livro. Ruth, pelo menos, é 4 capítulos, então é um pouco mais rápido. Então, não percam as aulas, estejam aqui. 1 horinha do dia é muito importante para a gente se encontrar e saber o que está escrito, amém? Agora vamos começar o livro de Josué. Como eu disse,
Se você quiser falar alguma coisa, você tem liberdade, tá bom? Só levantar a mãozinha, porque às vezes quando você fala, você pode acabar cortando uma outra pessoa, né? Aí só levantar e aí eu falo, não sei quem levantou a mão, pode falar, tá bom? Bom, Josué, eu coloquei aí umas imagens, né, que eu gosto de ser bem didática para a gente entender melhor. Todos estão tendo acesso ao slide aí. Os slides a gente também disponibiliza, tá bom? Nos grupos, nas redes sociais, no Linktree. Então, vamos lá. Eu coloquei que aí que a história de Josué começou muito antes do que diz em seu livro. O Senhor se comunicou diretamente a ele no capítulo 1 de Josué. Será que a história de Josué começa apenas nesse livro de Josué? Não. A história dele começou lá muito antes. Em Deuteronômio, que é um livro antes de Josué, Deus já foi colocando pontos assim na vida de Josué do que ele iria fazer quando ele fosse mais velho. Mas no capítulo 1 de Josué diz assim, se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, senão eu coloquei aqui o versículo no slide para você acompanhar com a gente. Diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, Josué, ele era auxiliar de Moisés e auxiliar de Caleb, né? Vocês sabem a história. Quem conhece aqui a história, né? De Moisés atravessando o Mar Vermelho, se abriu o Mar Vermelho, e foram um povo todo, atravessou o Mar Vermelho e ficaram 40 anos no Egito. Josué estava lá no deserto, ele cresceu lá, vendo as maravilhas, vendo a sarça ardente de noite, esquentando eles, vendo a nuvem de dia, para eles não morrerem ali de calor no deserto, porque é demais. As experiências que Moisés tinha com Deus, Josué ele foi crescendo nesse meio. Ele cresceu no meio de milagres e maravilhas. Olha, o Mateus Souza disse que esse texto Josué falou. Tá vendo, Mateus? É o mesmo espírito. Você nem sabia que a gente já ia começar com esse livro. Então, Deus quer falar mais alguma coisa com você. Então, já abre o seu coração aí. Então, Josué, ele era auxiliar de Moisés, ele cresceu num ambiente de milagres e de maravilhas. Ele viu um povo. Vocês acreditam que o povo de Israel havia aproximadamente 2,5 milhões de pessoas? E Moisés tinha que liderar aquele povo todo? Eu coloquei um link ali de um artigo científico mostrando isso, sobre esse número de 2,5 milhões. Está em algum dos slides aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, todas as referências que eu uso, que eu leio, eu leio a Bíblia, mas também como eu faço teologia, eu tenho acesso a alguns artigos e procuro bastante alguns artigos científicos de teólogos, sabe? Sites que são confiantes e complementam, assim, os nossos estudos, né? Então, eu sempre disponibilizo esses links para vocês. Então, Josué viveu nessa vida, ele era auxiliar de Moisés, estava perto de Moisés. Ele também era auxiliar de Caleb. E ele disse assim, meu servo Moisés, né? Está morto. Chegou a hora, Deus falando para Josué, meu servo Moisés está morto, Josué. Chegou a hora de você conduzir este povo, porque Moisés conduziu esses 2,5 milhões de pessoas pela peregrinação no deserto, até chegar à terra prometida, né? E Moisés acabou não entrando na terra prometida por algumas coisas que aconteceram, que a gente não consegue, assim, abrir muito, senão a gente vai... Tem muito assunto para falar e tem muita coisa para falar ainda. Então, aconteceram algumas coisas, o Senhor ficou irado com o povo, porque o povo, no meio do Egito, se envolveu com idolatria, fizeram bezerros de ouro, e mesmo Deus mandando maná do céu, carne, pão, caindo do céu, eles viram o mar se abrir. Parece que o povo de Israel, ele viu tantos milagres, e ao mesmo tempo, parece que eles eram surdos para a verdade, às vezes cego, até tem em Jeremias, fala sobre a cegueira de Israel. Poxa, eles viram isso tudo. E Josué cresceu nesse meio. Então, crescendo nesse meio, o Senhor viu Josué ali e disse para ele, né, em seu livro, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Né, o que aconteceu? O povo foi até o Rio Jordão,
para entrar na Terra Prometida, teria que atravessar o Rio Jordão. Moisés parou por ali. Ele só viu a terra de longe. Deus permitiu que ele visse a terra de longe, mas Deus estava muito bravo ainda. Eu vou ler para vocês mais para frente como o coração de Deus estava em relação ao povo de Israel neste momento e em relação a Moisés. Então ele morreu, Josué ficou com essa responsabilidade, com essa responsa aí, e ele disse assim: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, Josué. Pois eu estarei com você, Josué, assim como estive com Moisés, Josué. Não deixarei nem o abandonarei, Josué. Então, Deus foi falando essas coisas para Josué. Imagina só você ser chamado para você substituir, né, um líder nato que era Moisés. Imagina a comparação dele. E ele governou ali, ele liderou 2 milhões e meio de pessoas. Como eu vou realizar os mesmos milagres que Moisés realizava ao levantar do cajado? Moisés, assim, Deus através de Moisés, né? Levantava o cajado, o mar se abria. Batia na rocha, saía água. Como é que eu vou fazer isso? Será que eu estou... Porque aí já entra num quesito de comparação, né? Será que eu serei capaz de liderar este povo com a mesma sabedoria que Moisés teve? Então, Josué estava nessa posição. Será que sou capaz disso? Olha aí o próximo slide. Eu coloquei a responsa. Eu coloquei aí, veja, o Senhor se dirigiu a Josué, o chamando para uma responsabilidade enorme, que era conquistar esses territórios. Esses lugares que eu li aí, Neguebe, ao sul, ao oeste, ao leste, essa era a responsabilidade de Josué. Moisés teve o propósito de libertar o povo e levá-lo à terra prometida. O propósito de Josué era atravessar o Rio Jordão com o povo para chegar à terra prometida e conquistar as terras lá, que por sinal já estavam sendo habitadas por alguns povos. Então, Josué tinha que chegar lá e falar: olha, essa terra é nossa, não é mais de vocês. E por isso que ele fala: seja forte e corajoso, porque precisa realmente de coragem para fazer isso. Então, a responsabilidade de Josué era o quê? Conquistar os territórios que o Senhor deu ao seu povo. O líder, eu escrevi aí, o líder que libertou o povo do Egito foi Moisés. E você sabia que o Senhor foi falando com Moisés para preparar Josué? Lá em Deuteronômio, um livro antes de Josué. Em Deuteronômio 1, 36 a 38, diz que Moisés escolheu Josué como espião das novas terras. Ele era auxiliar. Então, já no início, há muito tempo atrás, bem antes de Josué ser chamado para esse tal propósito, Moisés era ligado com o Senhor, né? Então, ele já escolheu Josué e mais 11 homens, um de cada tribo, para ir à terra prometida espiar a terra. Moisés falou: ó, Josué, vai você, mais esses 11 homens, 12 homens ao todo, vão lá, veja como é a terra para a gente saber como vai entrar. Porque Moisés ainda achava que poderia entrar, né? Que iria entrar. Então, ele mandou, esses 12 homens foram lá, e eles voltaram, e aconteceu uma coisa muito triste. Nessas terras existiam gigantes, descendentes de Enaquim. Isso está escrito em Deuteronômio 1, 2 e 3. Descendentes de Enaquins, eram gigantes. Esses 12 homens vieram apavorados de lá. Mas Josué e Caleb não, porque sabiam quem era o Senhor. Mas esses homens falaram assim, ó, eu vou ler para vocês. Está escrito no versículo 27 do capítulo 1 de Deuteronômio. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Ele nos trouxe do Egito para isso. Nós espiamos, Moisés, a terra de longe. Ele vai nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir, meu Deus? Nós chegamos até aqui, estamos caminhando 40 anos para sermos mortos por gigantes. Deus nos odeia. Está escrito aqui, gente. Com certeza o Senhor nos odeia, eles falaram. E Moisés disse: gente, vocês espiaram a terra, mas não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês.
ele lutará como um líder, né? Ele falando. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês, ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Gente, Moisés estava relembrando esse povo, né? Esses espiões. Olha, vocês espiaram, mas não precisa ter medo. Pode ter gigante, pode ter amorreu, pode ter hititas, pode ter vários povos lá. Nós não iremos ser exterminados. O Senhor os tirou do Egito não para nos matar. Ele nos tirou para nos libertar. Vocês não lembram de tudo que vocês viveram? Vocês não lembram que o mar se abriu, do que Deus pode fazer? E ficaram lembrando, e Moisés ficou lembrando a eles, tentando acalmá-los, né? Porém, no versículo 34 diz, quando o Senhor ouviu eles se queixarem, ficou irado. E por isso fez um juramento. Olha, nenhum de vocês, versículo 35, nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei a dar a vocês, aos seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e aos seus descendentes parte dessa terra que ele explorou durante a sua missão de espião. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim, Moisés falou. Ele me disse, você também não entrará na terra. Então, Deus acabou avisando, né, a Moisés agora. Olha, Moisés, esse povo viu tudo que eu fiz e continua com tanto medo no seu coração, continua duvidando do que eu posso fazer, então eles não vão entrar, porque eles não me conhecem. Eu andei no meio deles, diz que Deus, está escrito que Deus andava no meio deles. E mesmo assim, eles tinham essa dificuldade de perceber Deus, ou de entender os seus mistérios, os seus milagres. Eles viram maravilhas. Mas diante de qualquer situação difícil, eles já negavam ao Senhor ou não reconheciam o seu poderio. Então, o Senhor ficou bravo com isso. Falou, Moisés, nem eles, nem essa geração aí, que está duvidando do que eu posso fazer, ninguém vai entrar na terra, e nem você. Só Caleb vai entrar. E o seu auxiliar Josué entrar na terra. Ele fala lá em Deuteronômio 1. Eu darei a terra aos seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Então, só quem entrou na terra, gente, foi Josué, Caleb e as pessoas com menos de 20 anos de idade. Eu também coloquei um link aí sobre esse artigo que li. E também está escrito aqui em Deuteronômio e em Josué. Só entrou... Gente, imagina só, 2,5 milhões de pessoas. Essas pessoas viveram 40 anos, elas tiveram filhos, elas tiveram netos, né? E a sua geração não pôde entrar pela idolatria no coração. Até que em Deuteronômio 2, acontece uma coisa muito triste. O Senhor fala assim, povo de Israel, virai-vos, retornai-vos. Eles estavam de frente com a terra. Imagine você estar de frente com a terra que o Senhor te preparou. Era só atravessar o rio Jordão e chegou na tua terra. Tu andou 40 anos para isso. E chegou de frente para o teu milagre, o Senhor fala, você ainda não está pronto, você ainda não me conhece para entrar. Pode voltar. E eles tiveram que voltar para o deserto. Que coisa triste. Imagina você viver 40 anos atrás de uma coisa, chegar a ponto disso, de conseguir, de conquistar, e ter que voltar para o deserto. Pois é, isso que aconteceu com eles. Só Josué e Caleb foram autorizados a entrar na terra, porque eles seguiram as instruções do Senhor. Por isso que esse livro, Josué, esse cara, nós temos muito a aprender com ele. Porque ele viveu numa jornada de milagres e maravilhas. E também ao lado de pessoas que questionavam Deus o tempo todo. E ele não foi influenciado por eles. Esse cara é realmente forte. Um significado de força que eu pesquisei para mostrar para vocês é não ser influenciável. Imagina se Josué, que às vezes é o que fazemos, infelizmente. Imagina se Josué voltando da terra com esses espiões. Imagina os 12 caminhando aí, voltando da terra reclamando. Meu Deus, a gente vai chegar lá, vamos falar para Moisés que tinha um monte gigante, Deus nos odeia, tá? Imagina Josué ouvindo isso. Ele poderia falar, nossa, realmente, né? Caramba, não.
gigante, será que a gente vai morrer? Não, ele não duvidou. E por ter essa boa intenção no coração, por ter com segurança quem o Senhor é, convicto de quem o Senhor era, ele entrou na terra. E ainda teve esse propósito de conquistar as terras para o povo de Israel. Então, foi isso que aconteceu. Eu estou mostrando o contexto do livro para a gente iniciar a vida de Josué. Esse é o contexto da vida dele. Então, ao saber disso, já em Deuteronômio 1, passou o livro de Deuteronômio todo. O Senhor falando para Moisés: encoraje Josué. Encoraje Josué. Eu coloquei aqui, ó. Veja como lá. Deuteronômio 3, 21 ao 28, no slide, eu coloquei. O Senhor disse para Moisés: encoraje-o e fortaleça-o, porque após o Rio Jordão é ele quem guiará o meu povo. Deuteronômio 31, 7. Deu a ordem a Josué. Deuteronômio 31, 23. Antes de Moisés morrer, Deus mandou Moisés falar com ele. Encoraje-o novamente. Encoraje Josué, Moisés. Fale com Josué, Moisés. Diga a ele que eu estou com ele, Moisés. Diga a ele que eu fortalecerei, que ele precisa de coragem, que ele precisa ser forte e que ele precisa não esquecer do que eu fiz no Egito ou do que eu fiz no deserto. Não deixe ele esquecer, Moisés. Ele vai ser o meu líder, Moisés, como você foi, Moisés. Sabe? Então, ele foi orientando Moisés a encorajar Josué. Aí eu escrevi aí, ó. Veja como são importantes as pessoas que você anda. Moisés o tempo todo estava encorajando Josué, preparando-o para o seu destino. Quando você tem amigos leais, líderes que são sensíveis, é isso que acontece. E aí eu escrevi aí, seja um também. Seja um Moisés também, que está vendo alguém do seu lado que tem um propósito do Senhor e encoraje-o, fortaleça-o. Olha, não esqueça que Deus está com você. Não esqueça de ser forte. Não esqueça de ser corajoso. Seja essa pessoa que fortalece as outras. Seja essa pessoa que encoraja as outras. Porque para Josué entender o seu propósito, ele ia vivendo aqui, ó, e Moisés no ouvido dele. Se você ler o livro de Deuteronômio, Moisés estava no ouvido dele falando: Josué, forte e corajoso, seja forte, seja corajoso. Essa era a primeira instrução que Josué recebeu antes dele liderar. Muito antes, anos foram se passando e Josué ouvindo isso. Forte e corajoso. Foi que a gente lê Josué 1 e a gente não assimila com os outros livros. Mas a Bíblia, gente, ela tudo está conectado nela. Você vê Josué no livro de Deuteronômio. Você vê Jonas no livro de Crônicas. Você vê vários personagens em vários outros livros. Então, Josué não está escrito somente no livro de Josué. No livro de Deuteronômio já começa a história dele. E eu precisava contextualizar para vocês. Então, Moisés estava o tempo todo no ouvido dele. Vamos, Josué. Vamos, Josué. Coragem, força. Olha só o que aconteceu. Veja os milagres. Esteja do meu lado. E foi falando, e foi falando. Tenha amigos assim do seu lado. Escolha bem quem anda com você. Escutem os seus líderes. Líderes que sejam saudáveis, é claro. Sadios que te impulsionem. Líderes que falem, olha, coragem, força. Não aqueles que, não, você não é apto, não consegue, tal. É isso, aquilo. É claro que os líderes nos corrigem. Isso é extremamente certo. Nós precisamos deles para isso. Porque, às vezes, nós não conseguimos ver o que eles veem em nós, né? Eu individualmente gosto quando os meus líderes me corrigem, porque eu posso melhorar, eu posso ver por outra perspectiva, eu posso me entender, e nós precisamos ser humildes a esse ponto, de nos colocar num lugar passíveis de erro, porque nós somos passíveis de erros. Nós não podemos ser soberbos ao ponto de, não, o que ele está me falando não é certo, eu sou assim. Não, você não é assim. Deus pode sim mudar a personalidade, Deus pode sim mudar caráter, Deus pode todas as coisas. E se eu depender de mim mesmo, conforme as minhas próprias escolhas, não, eu preciso de pessoas do meu lado, que me ajudem a chegar ao meu destino, bem como Moisés ajudou Josué a chegar no destino dele. Como é bom ter bons líderes, como é bom ter bons amigos que nos ajudem a chegar no lugar que o Senhor preparou para nós.
Eu coloquei aí as instruções, né? Eu escrevi aí na parte amarela do slide. Josué foi sendo preparado para o seu destino através do seu líder e amigo. Ele estava na peregrinação do deserto, viu milagres e maravilhas, e a sua instrução sempre foi a mesma: seja forte e corajoso. Essa fala, seja forte e corajoso, ela é tão forte que até as pessoas não cristãs têm tatuado aqui, ó. Seja forte, normalmente é aqui, né? Seja forte e corajoso. Ah, eu li um versículo, ouvi uma vez, e falou comigo, eu realmente tenho que ser forte e corajoso. Então, meus amigos, queridos, 34 pessoas que estão aqui, eu digo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem. Olha só, eu vou ler para vocês. A Pandora, perdi as contas de quantas vezes tatuei isso. Ela é tatuadora, olha só, imagina, todo mundo tatua. Seja forte e corajoso. A gente precisa, parece que a gente precisa lembrar, né? Então, as instruções foram essas, ó, a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Josué. Eu escrevi aí no slide, pode acompanhar comigo. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, Josué. Não se desvie, Josué, dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer, Josué. Não esqueça, relembre continuamente os termos deste livro da lei que eu deixei com Moisés. Medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir o que está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Olha só, as consequências de você saber o que está escrito e cumprir o que está escrito. É ter sucesso, é ser próspero. Está escrito aqui, nós lemos. Você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Esta é a minha ordem. Veja bem, é diferente de um pedido, é diferente de um chamado, é uma ordem. Eu ordeno agora que você seja forte e que você seja corajoso. É uma ordem, Josué. É uma ordem, Gabriela. É uma ordem, Silas. É uma ordem, Mateus. É uma ordem, Vitória. É uma ordem, Natália. Eu ordeno que você seja forte e corajoso. E eu o habilitarei para isso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará. Eu estou com você. Se eu estou com você, você cumprirá essa ordem, porque eu te fortaleço. Como está escrito lá no Novo Testamento, né? A minha graça te basta, porque eu sou mais forte como você está fraco, né? O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, se você me tem, Josué, eu ordeno que você seja forte e corajoso. Não tenha medo, é uma ordem, Josué. Não é para você desanimar. Não é. Ai, mas eu sou humano, Letícia. Às vezes, eu posso desanimar. Sim, às vezes nós passamos por um momento de desânimo. O que nós temos que fazer? Correr para quem nos ordenou a não desanimar. É que a gente faz o contrário. A gente desanima e corre de quem deu a ordem. Não! Nos momentos de desânimos, corre para quem te deu a ordem de ser corajoso. Corre para ele e fala, Senhor, o Senhor me ordenou para eu ser forte e corajoso, mas eu estou cheio de medo e estou me sentindo fraco, me fortaleça. A gente faz ao contrário, gente. Não faz sentido nenhum. Por que a gente faz ao contrário? Quando eu pergunto assim para alguém, por que você não está indo mais para a igreja? Ah, é porque eu estou desanimado. Uai! Tu está desanimado e se afasta de quem pode te dar ânimo? Não faz sentido. Tem coisas que a gente faz que não faz sentido. Parar para pensar bem. Pensa comigo. Faz algum sentido você está desanimado e correr de quem pode te dar ânimo? Pois é. Se a gente pensasse bem, a gente não deixava Deus tão facilmente assim. Então, não tenha medo nem desanime. Agora, sua responsa, eu coloquei aí, sua responsa era liderar um povo. Que medo. Mais de 1 milhão de pessoas, na verdade, provavelmente 2,5 milhões de pessoas. Eu coloquei aqui, ó,
no slide o link para leitura. Tá vendo? Tá bem aqui embaixo. Quando eu disponibilizar o slide, vocês só clicar nesse... Tá escrito link para leitura. Vocês vão clicar e vocês vão ver o artigo onde está escrito, tá? Vamos passo a passo entender. Seja forte e corajoso. O que é ser forte? Capaz de lidar ou ultrapassar situações difíceis. Segundo significado para ser forte. Isso eu peguei no dicionário, tá? Não foi eu que escrevi, não. Não influenciável, que sabe o que quer, que sabe se impor. Realmente, se você for liderar 2 milhões de pessoas, você precisa se impor. Imagina, a gente às vezes está na igreja, está num trabalho no grupo de 12 pessoas, 10 pessoas, a gente às vezes fica se matando, tem fofoca dentro, tem desânimo, tem grosseria dentro de grupo de 10 pessoas, às vezes. Não vai ter num grupo de 2 milhões de pessoas? Então, ele precisa saber lidar com as situações e não ser influenciável. Sabe o que é não ser influenciável? O Silas, um exemplo. O Silas vinha me falar de uma pessoa. Eu falo, Letícia, aconteceu isso com não sei quem. Eu falo, nossa, aí eu já mudo a minha perspectiva em relação a outra pessoa. Ué, por quê? Nós somos, às vezes, um pouco julgadores, né, nesse sentido. A gente mede as pessoas porque eles fazem. Às vezes, se eu fosse medida por um dia mal meu, acabou para mim. Acabou para a gente. Nós temos dias maus. Às vezes a gente desabafa, às vezes a gente fala alguma besteira, às vezes a gente faz alguma coisa, alguma besteira. Ainda bem pela graça do Senhor, porque nós podemos nos arrepender, não praticar novamente, e o Senhor nos perdoa. Mas imagina se Deus nos medisse como a gente mede os outros. Nós temos que perdoar da mesma maneira que nós somos perdoados, queridos. Não sejam influenciados a esse ponto, de você mudar uma perspectiva sobre uma pessoa, porque você ouviu falar isso dela. Isso é um perigo, isso é diabólico. Sabe por que é diabólico? 1 Coríntios 5,16 diz assim, não avaliemos mais ninguém pelo ponto de vista humano. Você é crente, se você é crente, você não pode fazer isso. Então, isso é uma característica de quem é forte e corajoso. Aquele que não tem ou não demonstra ter medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, está escrito, né? Toda vez que eu tenho medo de algo, eu tenho medo de algumas coisas, né? Todos nós temos, eu acredito. Então, todo aquele que, como não demonstrar ter medo? Correndo para quem pode te fortalecer. É nunca ao contrário, gente. Nunca fazer a corrida ao contrário. É sempre ir para ele. É que a gente vai embora, mas a gente tem que ir para ele. Só ele tem o poder ali de nos ajudar e de lançar fora o medo. É o amor dele. Agora, segundo, tenha o cuidado de cumprir toda a lei. Eu escrevi aí, mais um dia de bater nessa tecla. Por quê? Qual a nossa lei de hoje? Eu coloquei aí para resumir, porque em Gálatas está resumido. Gálatas 5,14 está escrito aí no slide. Pois toda a lei, diga comigo, toda a lei, toda a lei pode ser resumida em um único mandamento. Qual é? Ame o seu próximo como a si mesmo. Sério, Letícia? Mas tem tanta coisa para renunciar. Mas tudo é baseado no amor, veja bem. Quem ama não trai. Quem ama não mata. Quem ama não cobiça. Quem ama não rouba. O amor é Deus. Por isso que está tudo baseado no amor. Porque o amor é Deus. Está escrito em 1 João. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém ligando o microfone aí. Levantem a mãozinha aí, porque às vezes eu não consigo ver aqui, me avisem. Se eu não ver, aí você abre o microfone e fala, Letícia, que eu queria falar isso, tá bom? Se eu não ver a mãozinha, porque às vezes eu tô falando e não consigo ver. E vocês me avisam também, Daniel e Natália, seus. Tá bom? Então, quem ama não faz essas coisas. Por isso que toda a lei se resume no amor. Se você lê os mandamentos, em Êxodo e Deuteronômio, os mandamentos escritos, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, amar a Deus acima de todas as coisas, adorar a Deus e não aos outros deuses. Então, são 10 mandamentos lá.
E toda a lei de Moisés ali, Números, Levíticos, né? Isso já foi, nós não precisamos fazer porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para que nós não precisássemos fazer os mesmos sacrifícios que faziam antigamente, né? O sacrifício de Jesus aboliu todos os outros sacrifícios, né? Que tinham de matar animais e tudo mais, graças a Deus. E o sangue de Jesus foi suficiente para cobrir todo o mundo, todos os pecados, de tão poderoso que ele é. Então, cumprir a lei, ame. Se você amar, você está cumprindo a lei. Mas amar em todos os sentidos. Amar as pessoas difíceis, porque você também é uma pessoa difícil. Todos nós somos pessoas difíceis. Nós não somos bons o tempo todo. Então, nós precisamos, se nós começarmos a olhar com graça e misericórdia para os outros, para situações, porque se você pensar bem, a gente fala assim, a minha vida está complicada. Por quê? Porque sempre tem alguma pessoa, ou sempre as nossas responsabilidades são muito grandes, ou a gente se cobra, então às vezes o problema é a gente, ou a cobrança alheia. Enfim, sempre tem alguma coisa. Se a gente começar a nos amar, a nos tratar com gentileza, com graça e com bondade, nós estaremos cumprindo a lei. Se você amar o outro, olhar para o outro com graça e com bondade, olhar para uma pessoa que é mal educada e pensar, por que ela é assim? O que aconteceu no dia dela para ela estar dessa forma? Ou ela é assim a vida inteira. Poxa, como é que será que foi a criação dela? Ore por ela. Ore por ela, Senhor. Ajude ela. Que ela possa te encontrar, que ela possa ser mais gentil, que ela possa ser tratada com gentileza ao ponto de se analisar e falar, poxa, eu preciso ser gentil também. Eu também preciso ser amável. Então, seja um agente que pode transformar a vida do outro, não crítico. Assuma seu papel, querido, de cristão. Então, toda lei pode ser resumido nisso. Ame seu próximo como a si mesmo. Isso foi eu que falei? Não, foi Gálatas. Gálatas 5:14. Então, terceira instrução. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela de dia e de noite. Eu escrevi aí, ó. Vamos entender como é desesperador. Como é necessário. Como é tipo assim... É urgente ler a Bíblia. É urgente. Porque, veja bem, quando eu li isso daqui, eu falei, não estou em condições de fazer isso. Vocês vão me entender. Provérbios 1:30 diz aí, ó. Não quiseram, o Senhor está dizendo, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, já que você não quis me ouvir, já que você não quis os meus conselhos, já que vocês desprezaram as minhas correções, a sua vida, vocês comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Quando eu li isso aqui, eu falei, eu não estou em condição de colher os frutos das minhas próprias escolhas, porque às vezes eu escolho mal. Eu preciso que o Senhor me ajude a escolher bem, porque eu não estou em condição. Não sei se você está em condição. Acho que a Larissa levantou a mão. Fala, Lari. Lê, foi sem querer. Eu tava coisando aqui na Bíblia, foi sem querer. Eu tinha ficado mó feliz. Gente, fala alguma coisa. Senão só eu fico falando. Tá bom, Lari. Se alguém quiser falar alguma coisa, me diga, tá? Então, vocês desprezaram, não quiseram meu conselho, então vocês vão se fartar das suas escolhas. Vocês se fartam dos seus próprios conselhos. Se você fazendo isso tudo, escolhendo, se você tem capacidade de escolher tudo bem, se você tem capacidade de comer do fruto do seu caminho, porque na verdade Jesus é o caminho, mas se você quer viver no seu caminho, fazendo as suas escolhas, fazendo as suas coisas, agindo da maneira como você bem entender, então se farte disso. Por quê? O desvio... Alguém quer falar alguma coisa? Ouviu? Acho que tem algum microfone ligado. Se alguém quiser falar, pode falar, tá bom? Elisângela. Acho que foi sem querer, então. Ok, voltando. Então, porque o desvio do simples, versículo 31, porque o desvio do simples está aí no slide.
os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Por que eu coloquei esse versículo sobre a palavra? Porque a Bíblia é a voz do Senhor. Então, se você a ouve, se você a lê, se você sabe o que está escrito aqui, você estará habitando em segurança e estará descansado do temor do mal. Você não temerá mais o mal. Porque você conhece as promessas que estão escritas a seu respeito. Quando o diabo fala comigo, né, porque existem sofismas. Sofismas é uma palavra que significa... sofismas são as mentiras que o diabo fala no nosso ouvido. Por exemplo, você não merece, você está sozinho, você só faz coisa errada, você tem tanta culpa, você fez isso de novo, você é isso, você não consegue avançar, você não consegue sempre da mesma forma, sabe? Essas coisas. O diabo lança procurando uma oportunidade em nosso coração para que a gente ouça e se perda nisso. Nossa, você é tão desanimado, você não faz as coisas direito, você não vai chegar em lugar nenhum. E a gente ouve essas coisas. E quando eu ouço, como eu sei o que está escrito e tento, pelo menos, sempre ter a leitura assídua, porque se eu deixar de ler, meu amigo, acabou para mim, acabou para nós. Se eu deixar de ler, acabou. Então, sempre quando ele fala, a Nath levantou a mão, só vou acabar o raciocínio e tu fala, tá, Nath? Então, quando ele lança essas coisas no meu ouvido, como eu sei o que está escrito, eu falo, eita, você está falando isso para mim, dizendo que eu não consigo algumas coisas, que eu não sou capaz de algumas coisas, mas o Senhor disse que quando eu sou fraca, o poder dele se fortalece em mim. Então, eu acho que eu não preciso me preocupar, né? Ganhei essa. Aí ele vem de novo. Letícia, você, nos seus dias serão maus. Tá vendo como o dia hoje está ruim? Aí eu começo a olhar para o dia, nossa, hoje está ruim, né? Aí eu falo, não, mas o Senhor, diabo, me falou que a minha vida seria abundante, que ele teria uma vida abundante para mim. Então, não faz sentido o que você está falando para mim. Ganhei mais uma. Aí você vai ganhando, mostrando que está escrito, porque foi assim que Jesus venceu no deserto. No deserto, Jesus sendo tentado pelo diabo, olha, transforma essa pedra em pão, faça isso, joga daqui. E aí Jesus falando, bom, não se coloque à prova, Senhor, está escrito. Nem só de pão viverá um homem, está escrito. Só vencendo com isso. Então, se você der ouvidos ao que está escrito, você estará descansado em segurança, e estará habitando em segurança, e estará descansado do temor do mal. Pode falar, Nath. Às vezes a gente tem essas vozes que vêm a nós, né, de dentro mesmo, como se fosse de dentro, alguma coisa dizendo isso, mas às vezes também vem pessoas próximas, porque só nos afeta quem tem acesso a gente. E o mal sabe isso. Então, por exemplo, ele pega minha mãe, ele pega o meu pai, ele pega pessoas próximas que às vezes elas não falariam aquilo para mim. Eu tenho certeza que não é o sentimento delas por mim, mas ainda assim eles lançam essas palavras contra você porque sabe que aquela pessoa, ela tem acesso ao teu coração. Então, a gente saber a palavra e ter esse discernimento de falar assim, opa, eu não vou escutar você. Isso não é o que Deus diz sobre mim. Isso também é muito importante, porque tudo isso que a gente está aprendendo aqui, principalmente do Josué, que Deus vem afirmando para ele, seja forte e corajoso, são palavras que a gente tem que cravar no nosso coração, porque elas vão ser a espada para a gente lutar em outros momentos. E em todo tempo. A gente tem que vigiar e lutar pelos territórios em nós. Muito bem, exatamente, né? Como a Nath falou. Outras pessoas ali, às vezes, entram nessa vibe também de nos desanimar. Fala, Andresa. Andresa levantou a mão. Oi, Lê. Bom dia a todos. Eu vou falar de câmera fechada por conta aqui do meu ambiente, tá? Eu tô ouvindo a palavra e tô fazendo umas outras coisas. Eu tava meditando também, vai de encontro com o que você tava falando, a respeito de, será que a gente tem condição, né, de viver do nosso próprio fruto? E em Mateus 13, que fala da palavra do semeador, da parábola,
tem um versículo que fala assim que porque o coração deste povo está endurecido, e ele ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e o cure. Então, até mesmo quando a gente está ouvindo, né, como você estava falando muito da palavra do Senhor, de entrar, o nosso coração estando endurecido, a gente não consegue absorver e haver mudança dentro de nós. Queria só colocar isso. De fato, né? Às vezes é excelente essa observação. Às vezes a gente fica empedrado, como se não fosse possível mover algumas coisas dentro de nós, né? E o Tessalonicenses está falando, não atrapalhem o Espírito, né? Porque é dele o operar, o efetuar. Então, às vezes, a gente atrapalha essa obra, endurecendo o nosso coração. Bianca, pode falar, levantou a mão. Oi, eu queria falar sobre algo uma palavra, né, que Deus tinha colocado no meu coração a respeito de uma viagem que eu ia fazer, que era lá em Josué mesmo, no Josué 1, versículo 9, que era, não fui eu quem te ordenei, seja forte e corajoso. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu fiquei com meu coração muito angustiado, e eu comecei a ter muito medo, e eu não queria obedecer de maneira nenhuma, né? Mas para mim eu tenho algo muito certo no meu coração, que é quando a gente consulta, né, a voz de Deus, quando a gente quer ter esse direcionamento, a gente não pode ignorá-lo. E aí eu ainda com o coração muito aflito e com muito medo de obedecer essa ordem. E aí eu lembrei de uma passagem lá, acho que em Neemias, onde as pessoas elas foram pagas para, se eu não me engano foi isso, foram pagas para aconselhá-lo, e ele ter medo, né, e não fazer a vontade do Senhor. Então, o medo tiraria ele, né, do propósito, da promessa, e ele não obedeceria ao Senhor. Então, eu lembrei isso encheu meu coração, né? Foi o que me deu ainda mais ânimo para obedecer. Então, Deus sempre está fortalecendo muito isso no nosso coração, do quão é importante a gente ser forte e corajoso. Até porque Ele nos manda, Ele nos envia, então Ele nos guarda. E aí, isso é muito forte para mim, porque às vezes a gente tem medo de muita coisa. Eu falo por mim, né? Eu tenho medo de muita coisa. E o Senhor sempre afirma isso e condena, né, esse medo, e totalmente irracional, porque quando a gente racionaliza as palavras do Senhor, ele dá uma certeza muito grande no nosso coração. Era isso. Excelente, Bianca. Muito bom. Exatamente. Às vezes, nos nossos piores dias, né, de medo, tá vendo que você sabe a história de Neemias, então, por saber, você já conseguiu ali lidar melhor com aquele medo, lembrou, e realmente isso aconteceu. Sanbalate e Tobias foram esses caras, né, que queriam colocar medo em Neemias e em todo o povo, queriam impedir a construção ali. A gente vai estudar o livro de Neemias, é um dos livros históricos, e aconteceu isso de fato. Eles mandavam até cartas contando mentiras para que a construção não terminasse. Então, às vezes o contexto, ele coopera para que o nosso medo aumente, mas basta nós lermos e sermos convictos, sabe? Entender que o que está escrito é realmente verdade. Será que, tipo assim, é verdade? É verdade, gente. É verdade. Se a gente pensar e falar, poxa, se Deus falou isso, o que Deus falou vale muito mais do que estão dizendo, sabe? Você valoriza mais a opinião do Senhor. É que às vezes a gente acaba valorizando a opinião do outro como se fosse uma ordem ali, né? Mas a ordem, na verdade, do Senhor é ser forte e corajoso. Acho que Bruno Buzini aqui, Banzini. Bruno Buzini levantou a mão. Pode falar. Não, eu cheguei agora e eu vi que estão falando do livro de Josué, né? É muito importante essa passagem porque demonstra toda a história do povo lá de Moisés, do próprio Josué. Então, eu creio que esse mês vai ser um livro muito bom. Sim, estamos terminando a aula já.
Olha só, além disso, eu coloquei aqui no link, aqui do lado, sabe? Um link sobre os benefícios científicos de ler a Bíblia. Quando a gente terminar, eu vou clicar para a gente ler, mas vou encaminhando aqui para o final. Quarto, a Bíblia é a mente de Deus. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É isso que a Bíblia faz conosco. Ela nos ajuda, ela é apta para discernir as nossas intenções. A quarta ordem de Deus para Josué diz: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. E aí eu escrevi aí, ó. O Senhor precisava, eu coloquei entre aspas, porque o Senhor não precisa de nada, né? Ele já é suficiente, ele não precisa de alguma coisa. Mas como ele chamou Josué, ele entendia que Josué não podia ter medo. Por isso que foi uma ordem. Senão, o Senhor tinha dito... Josué, eu peço que você não tenha medo. Não, é uma ordem, é pior, é uma ordem, de fato. Está ordenada a palavra, desculpa, ordenado a fazer isso. Então, ele precisava que Josué tivesse isso e tivesse convicção. Por isso que colocou um encorajador do seu lado. Por isso que ele foi escolhido para espiar junto com os outros 11 homens para espiar a terra. Por isso que há muito tempo o Senhor já foi direcionando o coração dele a esse propósito. Às vezes você pensa assim, você é atraído por alguma coisa. Dê uma dica. Quando seu coração é atraído para alguma coisa, pense bem, talvez aquilo que seu coração está sendo atraído tenha a ver com o propósito da sua vida, né? Como você descobre o seu propósito? Veja bem, se conheça. Não se compare com os outros. Eu quero fazer o que ela faz. Não, porque cada um nasceu para algo, né? Então, se conheça bem. Você também conhecendo o Espírito, ele vai te ajudar a se conhecer mais, porque ele que te fez. Deus te fez, então ele é a melhor pessoa que sabe de você. Converse com ele, se entenda melhor. E aí nós estamos acabando, tá? 12:01, estamos acabando já. A nova jornada, sobre o processo aí, né? A nova jornada diz: Israel sofreu uma consequência por conta da sua incredulidade. É o que eu disse lá no começo. Josué só atravessou o Jordão para seguir caminho para a terra prometida dos que saíram do Egito com Moisés. Só Josué e Caleb entraram na terra com as pessoas de menos de 20 anos de idade, porque a geração ali mais velha estava questionando muito, não acreditava assim nas coisas que o Senhor poderia fazer. Então essa foi uma consequência da incredulidade do povo. Eles andaram 40 anos e depois de 40 anos ainda não estiveram prontos para entrar na terra. Que pena. Nossa, se fosse eu, nossa, que pena. Vou te contar. Essa história sempre me faz refletir, porque às vezes, não sei se você já conheceu alguém que tem um propósito no coração, um objetivo e passa 10 anos, 20 anos e não consegue alcançar, sabe? Ou porque procrastina, ou porque não faz sua parte. Um exemplo, eu quero emagrecer. Eu vou emagrecer daqui a um tempo. Pô, a pessoa passa 5 anos, não consegue. E eu sei que é difícil, mas, poxa, passa 10 anos. Eu quero fazer um curso. Mas não procura, passa todo ano no Enem. Mas eu perdi a chamada, eu não fui. Poxa, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, eu acho uma pena quando a pessoa tem um objetivo de vida e fica reclamando ao invés de fazer algo para alcançar. Poxa, seja forte e corajoso. 2, força e coragem. Josué começou a ter estratégias para entrar e espiar as terras que precisava conquistar. Ele mandou 2 homens para os arredores de Jericó ali, e lá esses homens conheceram uma prostituta chamada Raabe. Esta sabia a quem estes homens serviam, o Deus de Israel. E muitos povos, ao ouvirem as histórias de Israel, se amedrontavam, pois acontecia muitos milagres e maravilhas. Esse é o último slide, tá bom? Josué, depois de ouvir todo esse contexto, todas as instruções, ele começou a se movimentar. Bom, sou eu então, eu que vou liderar isso, então, Senhor, me dá coragem e força, amém? O Senhor já me deu, então já vou começar a obra. Vocês 2 da tribo, ele separou a tribo de Gad, de Ruben, depois vocês leem em Josué 1,
Josué 1 inteiro, capítulo 1 e capítulo 2. Vocês vão lá, espiem a terra, eles atravessaram o Rio Jordão e começou a ter estratégias para conquistar a primeira cidade. Então, eles mandou 2 espiões para lá e todo o povo, todo mundo sabia, né? O povo de Israel e os outros povos sabiam o que o povo de Israel carregava. Quem era o Deus de Israel? Então, eles tinham medo, porque eles ouviram falar sobre o mar se abrir. Eles ouviram falar sobre o maná. Eles ouviram falar sobre a nuvem de dia, sobre a nuvem de noite, sobre a sarça ardente de noite, a nuvem de dia. Eles começaram a saber das histórias do deserto, os outros povos. E começaram a saber das promessas que Deus tinha para eles. Então, eles pensavam, meu Deus, quando esse povo chegar aqui, Deus deu essa terra nossa para eles. Nossa, como é que vai ser? Então, eu escrevi aí em 3 passos para ser mais rápido e sucinta. Raabe decidiu esconder esses homens espiões em sua casa, pois todos sabiam que a promessa do povo de Israel era conquistar alguns territórios dados a eles por Deus. Ela lhes disse, Josué 2:9, sei que o Senhor lhes deu esta terra, estamos apavorados pela sua causa. Todos os habitantes da terra estão desesperados, pois nós ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e fez isso e aquilo. Então, eu sei que essa terra é de vocês, eu sei. Mas não me mata, não faça mal à minha família e tal. Então, os espiões falaram assim, tá bom, você nos escondeu, você nos ajudou, nós não faremos nada com você e sua família. E Raabe, por reconhecer, então, o último passo eu coloquei ali, ó. Quando você aceita esse Deus na sua vida, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus, Jesus Cristo, eu escrevi, quando você aceita esse Deus em sua vida, já existe um contexto que te persegue. Esse é o final da nossa aula. Por quê? Existe um contexto. Olha o contexto, olha aqui no slide comigo. O contexto que te persegue. Maria, uma virgem que foi escolhida por Deus para mandar o seu único filho por nós. Davi com uma pedra que matou um gigante. Noé que construiu uma arca só porque ouviu uma voz de Deus falando. Sansão. Aqui a aliança, o arco-íris. Depois do dilúvio. Sobre a nova aliança que o Senhor fez conosco. Moisés aqui no Egito, eu coloquei só algumas imagens para a gente refletir. Quando você aceita um Deus, esse Deus, o nosso Deus, já existe um contexto que te persegue. O contexto que te percebe é que ele é um Deus de milagres e que cura, e que liberta, e que faz maravilhas. E Josué sabia quem era esse Deus, porque ele não só ouviu falar, ele viu. E aí eu escrevi aí, Deus esteve com eles, com todas essas pessoas. E da mesma maneira, eu quero te lembrar hoje que ele está com você da mesma maneira que estava com eles. Quando Deus deu a ordem a Josué, ele disse lá no último versículo, eu estarei contigo da mesma maneira que estive com Josué. E eu digo para vocês, Bianca, Bruno, Natália, Daniel, todos vocês que estão aqui, da mesma maneira que Deus esteve com Moisés, com Maria, com Davi, com Noé, com Paulo, quando você lê essas histórias, da mesma maneira que Deus estava com eles, Deus está com vocês. Você os aceitou. Então, quando você pensar, agora eu virei crente, o que me espera? Se você falar e chegar que é crente, a pessoa vai já te julgar, né? Falando, crente faz isso? Crente é isso? Crente não é aquilo? Crente não é aquilo? Ou te julga ou pede oração. Então você pode orar por mim? Eu não sou cristã, mas você pode me colocar em suas orações? Por que eles fazem isso? Porque o nosso contexto é um Deus de milagres, queridos. Nós não podemos esquecer isso. Isso nos persegue. O contexto é que o nosso Deus pode todas as coisas. E nós carregamos ele dentro de nós. Olha o que tem dentro de você, querido, que te faz forte e corajoso. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Vamos sair dessa aula hoje, sabendo que o Senhor, da mesma maneira que fez o mar se abrir, é o mesmo Deus que pode abrir uma porta de emprego para nós. O mesmo Deus que fez descer pão do céu. É o mesmo Deus que nos sustenta, que sustenta a nossa casa, nosso casamento, a nossa família, que nos dá amigos encorajadores, como deu Moisés para Josué, para encorajá-lo,
para impulsioná-lo a chegar ao seu destino, e que nós também podemos ser esses amigos que impulsionam, que não competem, que não ficam invejosos, mas que se alegram com a alegria do outro. Esse contexto é o contexto que nos percebe. Glória a Deus! Aleluia! Que contexto bom que te percebe, meu amigo. Nunca esqueça disso. E, bom, escrevi aí até semana que vem. Nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sugiro aí que vocês tirem um print aqui da tela, façam uma foto e coloquem nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso ao Bible Immersion. Peço que marquem aí o Eclesia, o Dinas, quem vocês quiserem, para que as pessoas, para que a gente tenha esse tempo de mesa juntos, para que mais jovens possam ter acesso a esses conhecimentos, para que eles possam se sentir ouvidos e tirar suas dúvidas. E já pensando nisso, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem algum comentário para fazer? Antes da gente ir embora, almoçar, fazer nossos afazeres de hoje? Está tudo bem aí? Já tiraram sua fotinha? Posso fechar o slide?